o hacker Walter Delgatti foi ouvido novamente ontem na penitenciária de Araraquara, após o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, aceitar o pedido da defesa também de reconsideração. Essas informações foram apuradas pela Aline Becht, que vai trazer justamente aí em primeira mão para os nossos internautas, ouvintes e também quem está nos acompanhando na TV Jovem Pan News agora. Pois não, seja bem-vinda. Exatamente, Marcelo. Eu estava conversando agora há pouco com o Dr. Ariovaldo. Ele me trouxe algumas informações exclusivas, mas para a gente entender melhor, existe ali um pedido de transferência de Walter Delgatti da penitenciária de Araraquara para a penitenciária de Tremembé. A defesa de Delgatti tem pedido há alguns dias. Ele foi ouvido pelos agentes da penitenciária de Araraquara, porém esse pedido ele não foi considerado. Então a defesa entrou novamente com uma petição pedindo ao ministro Alexandre de Moraes, que é o relator dessa ação, para reconsiderar esse pedido de transferência para que ele fosse ouvido novamente. E a informação atual agora, a informação nova, é de que ele foi ouvido ontem pela manhã, ali por volta de 9 horas da manhã, por 3 agentes penitenciários. Walter Delgatti prestou um novo depoimento aos agentes, ele foi ouvido ali, ressaltou novamente que não se sente ameaçado, mas ele não quer ficar isolado, porque a opção que ele tinha era de não ser transferido da penitenciária e apenas ir para uma cela isolada. E aí, pelo fato de ele não querer ir para uma cela isolada, ficar isolado dos outros presos, ele que também sofre de alguns problemas relacionados à saúde mental, então ele preferiu deixar claro ali que ele não se sente ameaçado com os outros presos, mas ele tem sofrido ameaças veladas por todos os lados. Isso é o que diz a defesa de Walter Delgatti. Nessa petição foi reconsiderada pelo ministro, ele foi ouvido então ontem e agora a decisão total está na mão do ministro Alexandre de Moraes, se ele vai ser transferido ou não. O ministro agora vai pegar essas novas informações, esse novo depoimento, vai analisar e logo após deve decidir. Ele tinha 48 horas para ser ouvido, foi ouvido ontem e agora a gente segue por aqui acompanhando essa expectativa de resposta do ministro Alexandre de Moraes em relação à transferência de Walter Delgatti da penitenciária de Araraquara para a penitenciária de Tremembé. E uma nova informação também é em relação à delação de Mauro Cid. Houve a queda de sigilo em relação ao depoimento, a delação premiada que foi fechada com a Polícia Federal das investigações que investigam aí entre os principais o ex-presidente Jair Bolsonaro, e Walter Delgatti também foi citado nessa delação. Mauro Cid diz que Walter Delgatti teve ali um encontro específico com o ex-presidente para tratar sobre as urnas eletrônicas. Então, nessa reunião participaram o ex-ajudante de ordens Mauro Cid, também Walter Delgatti, o hacker de Araraquara, que ficou mais conhecido como hacker de Araraquara, e também a deputada federal Carla Zambelli. E ali, naquela reunião, Jair Bolsonaro deu uma ordem direta pedindo que Walter Delgatti dissesse ali qual que era a vulnerabilidade das urnas. Ele foi encaminhado também até o Ministério da Defesa para ter uma reunião no Ministério. Porém, Mauro Cid cita em sua delação que acredita que ele foi para lá não para se encontrar com o ministro, mas sim para se encontrar com um general militar, e que Walter Delgatti chegou a ter reuniões técnicas com militares ali do Exército e também da FAB, especificamente sobre as urnas eletrônicas. Vale dizer também que Walter Delgatti prestou um depoimento da CPMI do 8 de janeiro, que foi instalada no Congresso Nacional sob a relatoria da senadora Elisiane Gama no ano de 2023. E aí, ali, Walter Delgatti disse que caso a delação de Mauro Cid fosse verdade, ele comprovaria que Walter Delgatti realmente se encontrou ali, teve uma reunião com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que ele tinha pedido, sim, essas informações sobre as urnas eletrônicas. E agora a defesa diz que se concretiza aí aquilo que Delgatti disse na CPMI e aquilo que foi relatado também na delação premiada de Mauro Cid. Eles consideram, sim,
como verdade esse acontecimento, essa reunião entre o hacker, a deputada federal Carla Zambelli e também o ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente segue por aqui acompanhando, portanto, então, a expectativa aí de liberação, de transferência de Walter Delgatti para a penitenciária de Tremembé, a decisão que deve sair pelo ministro Alexandre de Moraes. Eu volto com vocês. Aline Becht, daqui a pouco ela retorna diretamente de Brasília conosco aqui na programação da Jovem Pan.